Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson, eu sou médico veterinário e proprietário do grupo ZenVet e hoje a gente vai estar falando sobre a diabetes, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa doença, né? O que é a diabetes, o que é essa doença, enfim, como diagnosticar, como fazer o tratamento correto, entender um pouquinho melhor, né? Como que ela ocorre, enfim. Então fica com a gente que a gente vai estar falando mais sobre a diabetes. E antes da gente começar a falar, já pedimos aquela atenção, curta o nosso vídeo, se inscreva se ainda não é inscrito no nosso canal, compartilha porque a gente está preparando cada vez mais conteúdos de qualidade para transmitir tanto para os nossos clientes, amigos, enfim, e vocês também aí à distância. E para isso a gente precisa desse apoio, né? Então dê essa atenção aí pra gente, que é de extrema importância para o nosso trabalho. Diabetes. Então vamos entender um pouquinho melhor o que é isso, né? Muita gente fala diabetes e não sabe, não entende, enfim. Vamos entender um pouquinho melhor o que é isso, tá? Pra gente conseguir entender, precisamos primeiro falar do pâncreas, do órgão pâncreas, ou melhor dizendo, né, da glândula pâncreas, tá? Então o que é um pâncreas? O que é esse pâncreas, né? Qual a importância dele em relação a essa doença? O pâncreas, ele é um órgão que tem dupla função. Ele tem a função exócrina e a função endócrina. A função exócrina do pâncreas, basicamente esse órgão, ele vai produzir o suco pancreático e ele tem ação direta no trato digestório do animal. Então ele vai ajudar na digestão dos nutrientes daquele animal, tá? Então essa é a função exócrina do pâncreas. Função endócrina, porque o exócrina e o endócrina, né? O exócrina é fora da circulação e o endócrina é para dentro da circulação, né? A função endócrina do pâncreas, né? A função aí hormonal, o que acontece nela? O órgão, ele produz também dois hormônios, que é a insulina e o glucagon. Para que servem esses hormônios no organismo do animal, enfim, de nós, seres humanos, né? A insulina, ela é responsável por fazer com que a glicose que está na corrente sanguínea, então o animal, ele se alimentou, enfim, tende a subir o nível de açúcar no sangue desse animal, do ser humano, enfim, né? Que passou aí pela ingestão de alimento. Esse açúcar, ele tende a subir e o que o corpo vai fazer? O pâncreas, ele produz a insulina para equilibrar isso, né? Então, quando ocorre esse aumento de açúcar dentro da corrente sanguínea, o pâncreas já produz a insulina para fazer esse equilíbrio. Então, por exemplo, um animal numa condição de saúde normal, se ele fizer lá o exame, né, de glicose, vai aferir ali a glicemia, é para dar dentro do normal, nem muito abaixo, nem muito acima, né? Porque a ação da insulina está ocorrendo ali. O outro hormônio que o pâncreas produz é o glucagon. O glucagon, ele tem uma função oposta da insulina. O glucagon, ele faz justamente o contrário. Enquanto a insulina tira esse açúcar, né, essa glicose que está no sangue e coloca para as células para que sejam queimadas em forma de energia, enfim, né? Para o animal conseguir andar, conseguir fazer alguma atividade, ele precisa de energia, por isso que se alimenta. A gente falou disso no vídeo passado, né? Sobre a obesidade. E como que esse alimento vira energia, né? A insulina, ela tem esse papel importante, né? De fazer com que o açúcar que está no sangue seja distribuído para as células e isso seja queimado em forma de energia. O glucagon, ele faz o contrário, né? Então, quando o organismo percebe que tem baixos níveis de açúcar, então, por exemplo, um animal que está muito tempo em jejum, o que ele vai fazer, né? Quando começa a cair esse açúcar no sangue, o pâncreas vai, através do glucagon, né, desse hormônio, tirar tanto do fígado quanto da reserva de gordura açúcares para colocar na corrente sanguínea e este servir de fonte de energia. Então é um equilíbrio, o nosso organismo é
perfeito, né? A natureza é perfeita, Deus é perfeito nesse sentido justamente por esse equilíbrio, enfim, por diversos outros equilíbrios também que tem no corpo dos mamíferos e etc. Então, essa é a função do pâncreas, tá? Acho que esse é o primeiro passo que a gente precisa entender. Qual que é a função do pâncreas, da insulina, do glucagon, enfim. Então, esse é o primeiro passo. E agora, sabendo disso, eu consigo entender um pouquinho melhor sobre o diabetes, né? O que é então o diabetes, tá? O diabetes nada mais é que uma deficiência que o animal tem no organismo em relação à insulina, certo? Existem dois tipos de diabetes mellitus, que é o diabetes que a gente mais conhece no dia a dia, né? O tipo 1, que é mais comum e quase que exclusivamente ocorre nos cães, tá? E o tipo 2, que é mais comum em gatos. O tipo 1, ele é insulino dependente, e vocês vão entender melhor. O tipo 2, ele não é insulino dependente. E essa informação é extremamente importante, tá? O tipo 1 é um problema que ocorre ali na produção, né? Na secreção, na síntese daquela insulina, certo? Ou o organismo não produz insulina, tá? Ou ele produz em baixíssima quantidade. Esse é o diabetes tipo 1, tá? Então, peraí. Então, se ele produz em baixíssima quantidade ou não produz, os níveis de açúcar no sangue vão aumentar. E aí, consequentemente, acarreta em diversos problemas que a gente já conhece. Por isso que ele é insulino dependente, por isso que o tratamento acaba sendo basicamente com a administração de insulina. Você pode, muitas das vezes, fornecer ali no tratamento, prescrever um hipoglicemiante que é feito de forma oral, que ajuda a reduzir a glicemia, certo? Que é a quantidade de glicose no sangue, mas basicamente ele é a base de insulina, o tratamento, certo? E o tipo 2, ele não é um problema na produção, ele até produz, e até que em quantidade boa, só que não é de qualidade. Tá? Então pensa no seguinte, né? Tem lá uma transportadora e essa transportadora tem seus caminhões. E o caminhão que elas têm não faz uma boa entrega, né? Não é um caminhão de qualidade, quebra no meio do caminho, enfim. É o que acontece no tipo 2. Então produz, mas não é de qualidade. E aí o que acontece? Mas por que aumenta também o nível de açúcar se tem a insulina? Porque a insulina ela é responsável por pegar aquele açúcar que está no sangue e levar. Lembra que eu falei? E levar até a célula para ser queimado em forma de energia. E se eu não tenho uma entrega bacana, né? Se a minha transportadora não tem um caminhão de qualidade para fazer a entrega, acumula as entregas, ou seja, né, o açúcar acumula no sangue, entendeu? Então o tipo 2, de forma bem didática, bem resumida, é assim que acontece. Tá? Essa é a diferença do diabetes tipo 1 e tipo 2. Então os dois aumentam o nível, né? Aumenta a glicemia, aumentam os níveis de glicose na circulação. E o tratamento acaba sendo, né, de forma semelhante? Podemos dizer que sim, né? Porque assim, você tem lá os seus caminhões no tipo 2 que não são caminhões de boa qualidade, você pega caminhões de boa qualidade, acrescenta essa frota para fazer a entrega do açúcar para as células, né? Ou seja, a insulina. Então, muitas das vezes ele, apesar de não ser insulino dependente, né? Porque tem insulina, não é de qualidade, não faz uma entrega boa, enfim. E aí eu forneço, né, insulina de maior qualidade para fazer essa entrega, essa distribuição, certo? O diabetes tipo 1, mais ainda, né? Porque realmente não tem, ou se tem é pouquíssima insulina. Então precisa da insulina, tá bom, pessoal? Aí com essa informação, sabendo disso, né, é interessante se atentar aí aos sinais clínicos apresentados pelos animais. Normalmente você vai perceber o animal, ele tem, um pouco clichê na nossa rotina, de falar de poliúria e polidipsia, ou seja, bebe bastante água e urina bastante. Isso é um sintoma muito clássico do diabetes, tá? E aí você associa, poxa, está acontecendo isso em gato, eu sei que é a tipo 2, está acontecendo em cão, eu sei que normalmente pode ser a tipo 1, enfim, né? Você consegue associar, né? Além de outros sintomas, o animal come bastante, não engorda, né? Tá tendo perda de peso, enfim, então alguns sintomas que tem que ficar de olho, que pode ser sinal clínico sim,
que leva aí, de repente, ao diagnóstico de diabetes. E como diagnosticar isso? Normalmente, o diagnóstico acaba sendo dosando aí fazendo a dosagem de glicemia, que é a taxa de açúcar no sangue, para saber se ela está elevada ou não, né? Então, se ela estiver muito elevada, por exemplo, aí uma glicemia acima de 200, 300, enfim, e um outro fator importante, além da quantidade elevada no sangue, né, o rim, que é o filtro, né, aquele bebedouro lá, né? Imagina um bebedouro, um filtro que tem dentro. O rim, que é o filtro do que está no sangue, ele vai acabar mandando embora também esse açúcar, certo? E aí vai acusar onde? No meu exame de urina. Então, no exame de urina também aparece ali uma quantidade alta de glicose, que a gente chama de glicosúria, glicose na urina, né? E também a gente vai ter esse aumento na circulação. Então, são duas formas bem básicas, simples e diretas de conseguir diagnosticar o diabetes, certo, pessoal? E o tratamento, como a gente já comentou, né, via de regra, uso de insulina, uso de hipoglicemiantes, mudança no hábito, rações específicas para animal obeso, para animal diabético, é muitas vezes necessário, tá? A atividade física com toda a cautela e moderação do mundo, acompanhar periodicamente essa taxa de glicose no sangue, né? Fazer aferição de glicemia constantemente para ver se está tudo bem, se atentar a outros sintomas e, dependendo do sintoma, fazer um tratamento sintomático de acordo com aquilo que o animal está apresentando. Tá bom, pessoal? Foi um vídeo um pouquinho mais longo do que a gente esperava, mas acredito que eu consegui resumir o máximo possível sobre o diabetes mellitus, que é o diabetes mais conhecido tanto em ser humano quanto também em pequenos animais.